Outra coisa interessante na linguagem Python, que também não existe em outras linguagens tão comumente, é que você pode acessar os itens da sua lista na ordem inversa. E como que a gente faz isso? A gente pode referenciar lá naquele inteiro, a gente pode colocar um número negativo. Esse lista menos 1, ele se refere ao último elemento da lista. Então, eu vou marcar aqui, ó, esse aqui é o menos 1, esse aqui é o menos 2, esse é o menos 3, esse é o menos 4, esse é o menos 5 e esse é o menos 6. Tá bom? Então, se a gente olhar aqui, ó, quem são esses caras? Normalmente, eles são esses números inteiros. Agora, quando a gente vai para o negativo, a gente começa a contar do último a partir do menos 1, tá? Porque o zero, né, o zero é esse aqui. Então, menos 1 vai ser esse e assim por diante. Então, significa que lá naquele vetor x, que está aqui embaixo, que a gente criou, a gente pode acessar o último elemento com x de menos 1, é o 200. E o x de menos 2 vai ser o 4, x de menos 3 vai ser o BC, x de menos 4 vai ser o A. E agora, e se eu fizer x de menos 5? Será que o Python entende que menos 5 ele volta para cá, para o último elemento? Eu acho que não, hein? Não é tão fácil assim. Ele vai dar um erro de indexação também. Então, você tentou acessar um índice da lista fora do intervalo de índices permitidos. No nosso exemplo ali da lista de notas, a gente tinha apenas 5 elementos. Então, listando aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Se a gente tentar acessar aqui o menos 6, ele também vai dar um erro de out of range. Tá bom? Então, essa aqui é uma forma também de acessar a lista. Não é muito comum, às vezes vai ser interessante. Você só tem que lembrar de que o último elemento é o menos 1. Às vezes é bem útil, na verdade, esse acesso aqui, às vezes ele é bem útil. Bem rápido, é rápido fazer isso, né? Acessar a última posição colocando só o menos 1. A gente vai ver como descobrir qual que é o tamanho da lista, e aí depois de descobrir o tamanho da lista, você poderia acessar esse tamanho menos 1. Ao invés disso, você pode diretamente acessar o índice menos 1 na lista. É uma forma abreviada. A gente vai comentar sobre isso também. Bom, e já que a gente pode acessar os elementos da lista com um índice que é inteiro, a gente também pode acessar usando uma variável inteira, certo? Então, o que isso significa? Significa que na minha lista x, se eu criar uma variável inteira i igual a 0 e perguntar quem que é x de i, o Python vai substituir o i pelo valor dele, que é 0, e vai acessar x na posição 0. Vejam, x de 0 é igual a A. E se depois disso eu fizer i, recebe i mais 1. Se a gente fizer isso, agora o i tem valor 1. E quanto que é o x de i? É BC. Por quê? É acessar a posição da lista x no índice 1. A lista x no índice 1 é BC. Legal, então eu posso fazer isso mais uma vez. Perguntar quem que é o x de i. Agora foi para o terceiro item. Mais uma vez. Chegamos no último item. E se eu fizer isso mais uma vez? Sem muita preocupação, o que a gente vai acessar vai ser o índice fora dos limites. Por quê? Porque i agora tem o valor 4, e a lista não tem o índice 4, ela só tem o 0, o 1, o 2 e o 3. Ótimo, ao invés de fazer isso que eu fiz, i recebe 0, i mais 1, depois i mais... aí printa a lista, depois i recebe i mais 1, printa a lista, i recebe i mais 1. O que eu fiz ali? Na verdade, eu fiz um bloco de repetições que a gente já aprendeu, que a gente pode fazer isso usando um while, né?
Então, nesse trecho de código, a gente tem a lista. Os elementos da lista são esses aqui. Vejam que essa lista tem valores float e tem valores inteiro. Então, são de dois tipos diferentes. E agora eu criei uma variável i que começa com 0. E aí, enquanto o i for menor do que 5, olha, eu estou usando aqui o conhecimento que eu tenho de que na lista a gente só vai dos valores de 0 até 4. Porque i vai assumir primeiro 0, depois ele vai receber mais 1, então vai para 1, depois vai para 2, 3, 4, e quando chegar aqui e for igual a 5, esse laço vai ser interrompido, né? Então, nesse caso aqui, ó, a gente nunca vai acessar o lista de 5. Então, fazendo esse while aqui, toda vez que eu uso o print que está na linha 4, a gente vai imprimindo a lista na posição 0, lista na posição 1, lista na posição 2, e assim por diante. Nesse exemplo, a gente tem uma lista com 5 elementos, e a gente tem um while, que é um laço, que vai de 0 até 4. Então tá certo, ele vai dessa posição até a última posição, sempre somando o i mais 1. E agora a gente faz com que lista de i, ou seja, a primeira posição, recebe i mais 1. Quanto que é i mais 1? Vamos anotar aqui, i igual a 0. A lista de 0 recebe i mais 1. Então, esse aqui vai receber 1. Depois, i passa a ser 1. A gente volta para cá, e agora a lista de 1 recebe 1 mais 1, que é 2. Altera o valor de i para 2, volta para cá, a condição continua verdadeira, a gente entra de novo no laço, lista de 2 recebe 2 mais 1, que é 3, e assim por diante, a gente vai fazendo isso, até que chega quando o i recebe o valor mais 1, agora o i, ele vai até, quando ele recebe o valor de 5, a gente tem que, esse laço aqui, a condição dele é enquanto i for menor do que 5. E é 5. 5 é menor do que 5? Não. Então, falha e vem para a próxima linha de comando. Ou seja, a gente não acessa a posição inválida com esse laço aqui, tá bom? Então, dessa forma, no final desse programa, a gente vai ter a lista armazenando os valores 1, 2, 3, 4, 5.